Olá, eu sou Cláudia Kozer e eu quero conversar sobre como as tecnologias têm interferido nas relações de trabalho e vice-versa. Quero chamar a atenção especialmente sobre aplicativos e plataformas, que é um movimento que está acontecendo de maneira muito intensa hoje na realidade dos mercados, das relações de trabalho, da configuração da própria sociedade. O primeiro aspecto das tecnologias é que elas promovem a desmaterialização. E não se trata de desmaterialização só de coisas, mas de fluxos, processos, empresas. Então, a tendência é de se desmaterializar todos aqueles elementos que configuram um processo de prestação de serviços. No setor de mobilidade urbana, que já é bastante consolidado e conhecido, nós temos a desmaterialização do carro, do veículo. Então, as empresas que trabalham com essas plataformas, elas distribuem aos usuários a responsabilidade de ter que fazer a aquisição desses bens de maneira a gerar fluxos de trabalho. E isso tem sido questionado do ponto de vista da propriedade e da relação de trabalho. Então, na medida em que as discussões recaem sobre os aplicativos de um modo geral, há uma tendência de generalizar, de colocar todos os aplicativos e plataformas dentro de uma mesma concepção. E é nesse sentido que eu quero conversar com você, apontando aonde que a Nobis se localiza nessas estruturas todas, nessas novas configurações de trabalho. Vamos falar sobre autonomia. Ora, a autonomia para nós se configura em 3 elementos, que é o da liberdade, autossuficiência e independência. E isso é levado a sério na plataforma Nobis. Tanto prestadores de serviços quanto clientes têm a autonomia de decidir sobre quem prestar serviços e a quem prestar serviços, bem como a maneira que esses serviços são prestados, as condições, o pagamento. Tudo isso é negociado diretamente entre clientes e prestadores de serviços. A autonomia mora aí, primeiro na decisão sobre quais pessoas interagiremos para a prestação de serviços e depois, especialmente, sobre quais circunstâncias esses serviços acontecerão. Essa conectividade não atrapalha essas negociações, ela está apenas facilitando, não apenas, mas facilitando e muito a vida das pessoas na medida em que ela permite que prestadores de serviços e clientes estejam cientes de que estão próximos uns dos outros e de quais são os parâmetros das avaliações dos serviços que eles já prestaram. Não retiramos prestadores de serviços da plataforma em função das avaliações das prestações de serviços, porque sabemos que as pessoas têm o direito de se desenvolver, elas precisam se desenvolver, elas precisam encontrar formas de trabalhar com dignidade, com qualificação. Nem todas as plataformas são iguais. Todas elas contemplam um modelo de trabalho de maneira a lidar com as pessoas, com o trabalho em si, de maneira específica. No caso da Nobis, nós trabalhamos com prestadores de serviços de A a Z e oferecemos essa conectividade direta. Se você pensar do ponto de vista de informalidade, nós podemos afirmar que sim, que o setor de serviços no Brasil hoje, ele anda bastante informalizado. Ocorre que as tecnologias e essas novas relações de trabalho precisam fomentar mecanismos de desenvolvimento humano que promova, mais do que a autonomia, a condição da gestão sobre as próprias competências, sobre as próprias capacidades. É por isso que na plataforma Nobis as pessoas se cadastram em até 3 serviços que são relacionados às competências que elas dispõem e a diferentes habilidades relacionadas a esses serviços. Esse cadastro ele está nas mãos dos prestadores de serviço. Na medida em que eles interagem com os seus clientes, de maneira autônoma também,
eles vão desenvolvendo mecanismos de facilitação dessas interações. Claro que isso não acontece de maneira tão espontânea, mas ela precisa ser trabalhada. A autonomia das pessoas sobre as próprias capacidades precisa ser desenvolvida. É nesse sentido que a plataforma Nobis está lidando com o desenvolvimento de mecanismos de aprendizagem contínua, rumo à governança de si, a governança das próprias capacidades, das próprias competências, de maneira que cada prestador de serviços, que cada pessoa consiga construir a sua própria jornada. Então, a Nobis se posiciona como apoiadora das pessoas na transição para a prestação de serviços. É nesse sentido que nós somos muito encorajados no contexto do trabalho. Eu te convido a pensar sobre o que serve a tecnologia. E para a plataforma Nobis, é bom que isso fique bem claro, nós somos centrados nas pessoas. As tecnologias, elas são um meio fundamental para a conectividade, para a facilitação, para apoio, suporte, construção de informações importantes para as novas relações de trabalho, dentre outros elementos bem fundamentais nesse contexto. Então, a tecnologia ela é muito importante no contexto dos aplicativos, mas ela não pode ser vista como um fim em si mesmo. Nós, da Nobis, nos centramos nas pessoas e o tripé de operações da Nobis funciona em pessoas, serviços apoiados pela tecnologia. Então, as pessoas estão sempre em foco nas nossas decisões com relação à tecnologia, com relação à construção de novos designs de trabalho em serviços. De um modo geral, todas as plataformas estão disponíveis para as pessoas que desejam trabalhar, se ocupar. Vai mudar muito como essas plataformas lidam com as pessoas. É aí que mora o grande desafio dos profissionais que estão transitando entre um aplicativo e outro, uma plataforma e outra. A decisão sobre qual relação de trabalho você deseja e do quanto você acredita que a tecnologia deve substituir as suas capacidades ou te apoiar, vai definir muito sobre qual plataforma você mais vai se adaptar. Fica um convite para você pensar sobre quais níveis de autonomia você teria em cada uma das plataformas. Sobre se as suas capacidades e suas competências estarão disponíveis e a serviço da maneira como você gostaria, ou se elas já estão formatadas, uniformizadas, pré-definidas para você. O nível de adesão das pessoas nas plataformas está muito relacionado com os níveis de identificação sobre como que as pessoas gostariam de ser tratadas com relação às suas capacidades. Fica o meu convite para você conhecer a plataforma Nobis.